Pode ir. Seja bem-vindo a mais um episódio do Protec TB, esse projeto que vai falar de uma conversa sobre saúde, o apoio e os caminhos no combate à tuberculose, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Né? Hoje, o nosso episódio é um convite à reflexão. Reflexão essa das desigualdades estruturais, como gênero, raça, né, classe e outros marcadores sociais. Impactam diretamente a experiência de quem vive com a tuberculose. Né? E para essa conversa tão necessária, recebemos Carla Almeida, coordenadora de mobilização social da Rede TB, integrante do Comitê Comunitário de Acompanhamento em Pesquisa em Tuberculose no Brasil, CCAP-TB-BR, coordenadora do CCAP Protec TB. Carla, que alegria ter você com a gente. Então, primeiro eu queria iniciar agradecendo o convite, né? Eu sou Carla Almeida, como tu falaste, sou ativista, na verdade, né? Que trabalha com tuberculose há muitos anos e sempre trabalhando na perspectiva da saúde como um estado de bem-estar social, né? E aí, enfim, pautando as questões de tuberculose e como tu colocaste muito bem, de como os marcadores sociais, né, os determinantes sociais de saúde impactam em todo o processo, não só de uma maior vulnerabilidade e risco das pessoas, mas em todo o processo de adoecimento e também nos desfechos favoráveis ou desfavoráveis em relação às doenças, né? Então, é um privilégio estar podendo fazer esse debate com vocês hoje, que é uma questão urgente e necessária, né? Que a gente amplie essa discussão da importância da participação comunitária, né? Em todos os contextos, né? Em todos os contextos de saúde, mas especialmente nas questões relacionadas ao acompanhamento de pesquisas, né? Que bom, que bom. E você trabalha há muitos anos com essa mobilização social, né, e atua diretamente com comunidades afetadas. Como esses marcadores, como gênero, raça e território, moldam a experiência de quem adoece por TB? Pois era um pouco isso que eu estava falando antes, né? Quando a gente pensa nas questões de tuberculose, a tuberculose é uma doença que é uma doença muito marcada pelas questões sociais. Né? Quando a gente pensa quem é que adoece por tuberculose, onde está a tuberculose no Brasil, a gente consegue entender e tangibilizar como é que estes marcadores que tu trouxeste muito bem, né? Que é gênero, raça, sexualidade, né? Territorialização, impactam não só nas questões relacionadas à tuberculose, mas impactam, na verdade, em todo o processo de reconhecimento de cidadania das pessoas, né? Num país como o Brasil, que é um país marcado por desigualdades abissais, né? Então, esses marcadores, eles inclusive impactam da forma como tu acessa serviços de saúde, da forma como tu acessa serviços públicos e da forma que tu é reconhecido, né, pelo poder público. Então, é fundamental que a gente tenha sempre em mente que essas questões elas vão impactar todo o processo, inclusive de construção dos sujeitos. Né? E quando a gente pensa na tuberculose, a gente está falando de uma doença que ela é negligenciada, né? Ela é popularmente apontada como uma doença negligenciada. Eu costumo dizer que ela não é uma doença negligenciada. A tuberculose é negligenciada porque as pessoas que são mais afetadas pela tuberculose são historicamente excluídas e negligenciadas. Né? Então, elas não são reconhecidas enquanto sujeitos de direito. Então, nessa perspectiva, como elas não são prioridade dentro de uma agenda pública, né? As questões das patologias e comorbidades que mais as atingem acabam também não tendo relevância. Né? E também a gente acaba não tendo políticas públicas robustas, né, para enfrentá-las. A gente acabou abordando isso aqui um pouco nos outros episódios, e a gente acaba descobrindo exatamente isso, né? A classe afetada é as mais desfavorecidas, é as que estão mais remotas, né, nesse processo, e aí talvez aí se explique, né, não tanta mobilização com políticas públicas no sentido de alcançar, né, esse público
até nessa questão da erradicação. A gente tem, parece que agora um desafio até 2030, parece. Eliminação. Da eliminação, né? É. Até 2030. Então, me parece um desafio também, como os outros que a gente já abordou aqui, gigantesco para ser alcançado. A gente fala de eliminação, acho que isso é importante a gente falar no podcast, né? Porque a gente não vai erradicar a tuberculose, né? A gente só erradica uma doença quando a gente tem vacinas e consegue erradicar. Agora é possível a eliminação, quer dizer que é manter ela com patamares muito baixos, né? De forma que não se torne um problema de saúde pública tão relevante como é a tuberculose hoje no Brasil, né? Então, assim, a tuberculose, o Brasil é um dos países com maior alta carga de tuberculose no mundo. E quando a gente vai olhar quem são as populações que são mais afetadas pela tuberculose, a gente vê que é a população preta, pobre e periférica no Brasil, né? E isso fala muito de por que a gente não tem políticas robustas que enfrentam a tuberculose e do porquê que essas pessoas estão mais vulneráveis para uma infecção de tuberculose. Porque a gente está falando de pessoas que têm os seus direitos negligenciados e violados cotidianamente. Então, assim, se tu pensar hoje, quem é que, quando tu olha a população que é mais afetada pela tuberculose no Brasil, a gente tem, por exemplo, uma das maiores percentuais entre as pessoas privadas de liberdade. E daí são pessoas que sequer têm os seus direitos reconhecidos, né? Nem sequer têm o direito da saúde reconhecido. Então, isso se expressa muito bem, quer dizer, quando a gente vem de uma concepção totalmente equivocada, né, de construção de narrativas como bandido bom é bandido morto, como é que tu fala em acesso a serviços de saúde para as pessoas que estão privadas de liberdade? Então, como é que tu pensa isso dentro do sistema prisional? Então, a tuberculose, para a gente enfrentar a tuberculose, a gente tem que enfrentar uma série de questões que transcendem o universo da saúde. E por isso é tão complexo, né? A resposta à tuberculose ela é tão complexa. Porque a gente tem que pensar em questões que são além de tu pensar de tu ter um tratamento, por exemplo, tu pensa no tratamento da tuberculose hoje. Bom, a gente tem diagnóstico e tratamento totalmente disponível pelo SUS. Por que as pessoas não acessam? Porque a gente tem barreiras estruturais que não permitem que elas acessem esses serviços de saúde. Outra população que é extremamente afetada pela tuberculose são as pessoas em situação de rua. Então, as pessoas em situação de rua também têm os seus direitos violados cotidianamente. Estão expostas ali a todo tipo de violações. Então, como é que tu pensa em responder à tuberculose sem tu trabalhar uma agenda que esteja conectada com a questão da garantia dos direitos humanos, né? E com a questão das políticas sociais e políticas sociais robustas que realmente possam dar estrutura, né, para que a pessoa, de fato, possa acessar os serviços de saúde, que as pessoas, de fato, tenham condições de fazer um tratamento, seja para tuberculose, seja para qualquer outra comorbidade, né? Esse estudo do Protect-TB, ele propõe uma abordagem que une saúde e proteção social. Mas quando falamos de equidade, né, o que significa na prática incluir as populações em vulnerabilizados nas políticas públicas? Acho que você acabou até dando essa resposta já um pouco agora nessa abordagem. Eu acho que tem sempre um desafio quando a gente pensa em populações mais vulnerabilizadas, né? Porque todas essas que a gente trabalhar a questão de equidade no Brasil é uma das questões mais desafiantes, né? Sim. Porque não é só tu pensar em construir linhas de cuidado dentro da saúde pública. É tu pensar como é que essas linhas de cuidado estão conectadas com respostas intersetoriais. Então, assim, não é possível se responder a isso, nem incluir populações mais vulnerabilizadas sem tu ter sem tu ter políticas públicas intersetoriais que realmente tragam para o diálogo saúde, direitos humanos, questões relacionadas à segurança alimentar, né, o enfrentamento da insegurança alimentar, que é muito o que a pesquisa do Protect-TB se propõe, né? Então, é pensar
como que políticas de proteção social, em especial políticas de enfrentamento à insegurança alimentar, elas podem impactar numa melhor adesão ao tratamento da tuberculose, né? E a gente sabe, e tem uma ativista aqui no Brasil que ela diz muito que o problema da tuberculose é a fome. Ninguém com fome faz tratamento para nada. Tá? Ninguém que não tem garantido, né? E quando a gente fala de insegurança alimentar é quando a pessoa não sabe quando é que vai fazer a sua próxima refeição. É verdade. Né? Então, assim, uma pessoa que não tem garantida a certeza que vai ter a próxima alimentação vai se preocupar em tomar remédio. Tá? Uma pessoa que está submetida a uma série de violações, que pode morrer amanhã, assassinada pela polícia, vai se preocupar em tomar remédio? E aí eu acho que o Rio de Janeiro, ele traz muito bem esse mapa das desigualdades no Brasil, né? E quando a gente olha a tuberculose, onde é que ela está? Nas periferias. Né? Então, é necessário muito mais do que uma resposta no campo biomédico para se enfrentar a tuberculose. Né? E um pouco do que essa pesquisa do Protect-TB quer é avaliar isso. De que forma uma política social, né, que enfrente a insegurança alimentar impacta nesse processo e nessa jornada do paciente, da pessoa afetada, né, durante seu tratamento. Então... E exatamente isso, né? Como garantir que a escuta e o cuidado sejam feitos de fato interseccionais, né? E o que ainda, né, precisamos construir dentro das políticas públicas para que elas acolham as realidades diversas da população com TB. Que isso dá dias e dias de discussão, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é importante a gente trazer, que a pesquisa, né, nesse processo de aproximação, né, o que a pesquisa Protect-TB propõe para esse caso, de forma muito singular, é trazer um comitê comunitário para acompanhar a pesquisa. Né? Então, nós temos um comitê comunitário de acompanhamento de pesquisa específico para o acompanhamento dessa pesquisa, de forma a trazer as vozes das populações mais afetadas pela TB, no caso, as populações mais periféricas, populações em situação de maior vulnerabilidade, para o centro da pesquisa. Né? Muito comum a gente pensar no contexto de pesquisa, em pesquisas que são mais predatórias, né? Então, elas entrevistam as pessoas, vão embora, né? O pesquisador vai embora com a sua pesquisa, vai para dentro da universidade, produz seus artigos, enfim. Um pouco do que os comitês comunitários, em específico esse da pesquisa Protect-TB se propõe, é trazer as vozes comunitárias para o centro da pesquisa. Então, assim, é tornar as comunidades que são mais afetadas, trazer elas como sujeitos da pesquisa e não como objetos de pesquisa, né? Garantindo que elas vão ter o protagonismo em todo o processo. Para a gente conseguir articular isso, né, a gente pensou uma série de estratégias, né, para fazer essa aproximação entre a academia, que é esse mundo distante e muitas vezes encastelado, e às vezes de muito difícil acesso para as populações mais vulnerabilizadas. Então, fazer essa aproximação das comunidades mais afetadas com a academia, né? Transformando isso em potência, não só para potencializar a pesquisa em si, mas também para potencializar as ações de advocacy nos territórios. Né? Uma vez que a gente conseguindo fazer com que as comunidades se apropriem das evidências científicas, se apropriem dos resultados das pesquisas, elas possam construir planos de advocacy robustos e qualificar a sua ação de incidência política nos espaços de construção de políticas públicas. Né? Como você bem disse, né? E a gente já abordou aqui nos outros episódios, essa grande dificuldade de alcançar essa população vulnerabilizada, né? É chegar lá realmente onde a gente sabe que muitas das vezes é a origem da doença, né? Ou o maior percentual está lá, né? E a outra coisa é exatamente o que você acabou falando aqui, Carla, anteriormente, em relação às pessoas que estão com fome, como é que elas vão tomar o medicamento, né? Elas precisam realmente desse apoio,
né, para que num primeiro momento ela possa ter o alimento, né, e aí sim aí eu propor que ela possa manter o tratamento, tomando o medicamento, enfim. E eu acho que essa estratégia ela é muito boa, trazer o pessoal para a academia, exatamente isso, fazer com que a gente consiga trazer o pessoal para a academia ou a academia chegar lá para criar realmente essa parceria realmente bem forte e aí sim a gente ter números mais sólidos, a gente ter realmente dados estatísticos que vão realmente transparecer o quadro real, né? Na verdade, a gente já tem muitas evidências científicas que nos falam de como a ausência de políticas sociais, né, e suporte para as pessoas suporte social durante o tratamento é uma questão que impacta em desfechos menos favoráveis, né, ou interrupções de tratamento, né. Um pouco do que a pesquisa Protect-TB quer avaliar é, bom, e aderindo, né, a gente tendo políticas sociais, por exemplo, de enfrentamento à insegurança alimentar, isso significa que a gente vai ter uma melhor adesão, né? Eu costumo dizer que quando a academia e comunidade elas estão em sinergia, elas trabalham juntas, né? A gente consegue trazer evidências científicas que, na verdade, corroboram o que a gente já tem empiricamente, né? Então, empiricamente, a gente acredita que sim, né? Sim. E agora o que a pesquisa Protect-TB está se desafiando é fazer essa pesquisa para realmente mensurar se sim, que impacto é esse, se não, até para que isso possa subsidiar, por exemplo, ações junto à gestão pública de que, bom, é eficiente, efetivo e eficaz e tem significados positivos quando a gente investe em políticas sociais associadas, né, às políticas de saúde. A gente vem trabalhando nisso há muito tempo, né, na necessidade da gente transcender essa abordagem puramente biomédica, essa resposta puramente biomédica, né, e pensar de como os determinantes sociais em saúde eles impactam nesse processo. Então, essa pesquisa em especial, ela tem uma importância muito grande, porque ela vai trazer evidências científicas para subsidiar todas essas ações, né? Uma outra coisa que tu estava falando, que eu fiquei pensando, é que é importante que a gente pense, e por isso essa aproximação entre academia e comunidades é super importante, que as pesquisas, em especial as pesquisas que são feitas com recursos públicos, elas têm que responder a demandas que as comunidades enfrentam nos territórios. Sim. Né? E quando tu tem essa aproximação, então tu consegue ter pesquisas como essa que vão poder, que vão nos trazer resultados que podem evidenciar algumas questões que a gente vê no nosso cotidiano e que podem e que podem também fortalecer as comunidades para que elas construam respostas que sejam adequadas no território. Né? Então, essa troca, essa proximidade, ela é muito importante. Não só a academia conhecer mais as comunidades, como a comunidade também ter uma proximidade maior com a academia. E você tem um papel central na articulação comunitária do Protect-TB. Né? Como foi pensar a mobilização social e a comunicação do projeto a partir dos direitos humanos e a participação de ativistas? Então, toda vez que a gente pensa no comitê comunitário, ele não é algo simples, né? Eu costumo brincar que não tem receita de bolo para comitê comunitário de acompanhamento de pesquisa, né? A gente faz... todo comitê comunitário ele é customizado, ele é pensado a partir do estudo que a gente tem. Então, conforme o desenho do estudo, conforme o desenho do comitê comunitário de acompanhamento de pesquisa que a gente vai ter. O comitê comunitário do Protect-TB, ele tem um desafio muito grande. Primeiro que tu tem que contemplar as populações mais vulnerabilizadas e toda a diversidade e pluralidade que a gente encontra nos territórios do Rio de Janeiro, né? E ela não é restrita ao Rio de Janeiro, ela é pegando, ela contempla os municípios prioritários do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tinha o desafio de construir um comitê, de articular um comitê comunitário que pudesse contemplar as características desse estudo. Então, assim, uma das estratégias que a gente usou, primeiro,
primeiro foi fazer um mapeamento prévio nessas cidades, né? Então, entender o que já tinha de resposta comunitária nesses territórios, quais eram os ativistas e as lideranças comunitárias que já vinham desenvolvendo algum trabalho, já tinham algum acúmulo em tuberculose, né? Então, esse foi o primeiro exercício, né? E depois disso, a aproximação mesmo com essas lideranças, algumas a gente já conhecia de outros espaços, enfim, e a apresentação de proposta, a concepção de proposta. Os comitês comunitários também é importante que eles sejam construídos coletivamente, então a gente não leva também para os integrantes um modelo e um formato pronto, isso vai sendo construído organicamente, e foi assim que a gente foi concebendo o comitê comunitário do Protect TB. Então, assim, que eu digo que ele é, como todos os comitês comunitários, algo que ainda está sendo construído e elaborado por muitas mãos, mas ele tem essa característica de ser um comitê comunitário composto por mais são 13, 14 lideranças comunitárias que estão espalhadas por várias cidades do Rio de Janeiro. Caramba. A tuberculose ainda carrega muito estigma, né? Na sua visão, o que precisa mudar na forma como falamos e ouvimos sobre a doença? Na verdade, discutir estigma é discutir inúmeras dimensões do que isso traz, né? O estigma da tuberculose, ele não é só o estigma da tuberculose. Ele é o estigma também das pessoas que são mais afetadas pela tuberculose, né? E essas questões, elas se intersectam. Então, a gente, quando fala de estigma da tuberculose, a gente tem que falar também do estigma que permeia as vivências das pessoas que são mais afetadas pela tuberculose. É uma cultura, né? Eu tô falando de um público, uma cultura de um público específico, né? E que surpreende as pessoas, quando a gente não tem muito essa vivência, quando a gente não está muito inserido nas discussões de saúde pública e alguém fala em tuberculose, e ainda hoje, quando a gente sai pra rua e pergunta, o que tu sabe pela tuberculose? As pessoas perguntam, tuberculose ainda existe? Exato. Né? Então, assim, tem uma série de barreiras que a gente tem que transpor para ampliar o debate público em relação à tuberculose. Eu acho que essa é uma questão importante, né? A tuberculose, assim como ela é negligenciada, ela é invisibilizada porque as pessoas que são mais afetadas por essas doenças são negligenciadas e são invisibilizadas. Então, assim, não tem como tu avançar em relação à desconstrução do estigma relacionado à tuberculose sem tu olhar para quem são as pessoas que são mais afetadas e avançar também na discussão do estigma e das discriminações e dos preconceitos que essas pessoas, que esses corpos carregam em toda a sua vivência, independente da tuberculose ou não. Então, assim, a tuberculose hoje no Brasil, ela é muito associada a populações que são historicamente excluídas e marginalizadas, né? Se a gente for pensar... e aqui no Rio de Janeiro a gente até tem algumas diferenças, porque eu acho que a gente já tem uma resposta ancorada nas comunidades um pouco mais, e na periferia um pouco mais potente, né, do que nos outros lugares do Brasil. Mas se a gente pensar na invisibilidade que as periferias têm no contexto da discussão e da construção de políticas públicas, tu vai entender por que a gente tem uma resposta tão frágil para a tuberculose. Sim. Né? Porque se a gente está falando a gente sabe que essas são as populações mais vulneráveis ou mais impactadas pela tuberculose. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente já acumulou assim, nessa estrada de falar de tuberculose, né? Primeiro é entender que é preciso que os discursos e as narrativas de tuberculose não estejam unicamente ancorados no discurso biomédico. Por quê? Toda a construção da resposta da tuberculose sempre teve como narrativa predominante o discurso biomédico, né? E a gente sabe que hoje as principais barreiras não são do campo biomédico, porque a gente tem aí a incorporação de novas tecnologias, a gente tem testes diagnósticos rápidos, a gente tem uma série de questões que no campo biomédico estritamente já responde à tuberculose, e a gente não tem conseguido avançar nisso. Então, é preciso que a gente traga outras narrativas e outros discursos para o campo da tuberculose. E aí, as vozes comunitárias, elas são fundamentais para isso, né?
É preciso que a gente amplie o debate público em relação à tuberculose, né? E o que significa ampliar o debate público? É trazer esse tema com prioridade e relevância política, né? Se a gente vive num país que é um dos países do mundo que tem alta carga de tuberculose, a tuberculose tem que estar na agenda pública prioritária no Brasil. Exatamente. Sabe? Ela não pode ser tratada como uma coisa qualquer, né? E isso implica, e daí eu vou dizer, ampliar esse debate. Então, levar esse debate para outros espaços. Então, para ti também enfrentar os estigmas, tu tem que visibilizar que ela existe e discutir quais são os estigmas que permeiam elas, né? Outra questão, é urgente e necessário que a gente traga essa agenda aliada com uma agenda de direitos humanos. Então, assim, não se avança numa resposta à tuberculose se a gente não tiver uma agenda comprometida, e isso eu repito há muitos anos, então as pessoas já estão cansadas de me ver dizer isso, assim. Mas a gente tem que ter uma agenda comprometida, muito comprometida com o enfrentamento do machismo, do racismo, das questões relacionadas às desigualdades sexuais, de orientação sexual, com as questões de classe e com políticas sociais robustas, com a construção de políticas sociais robustas. Se a gente não tiver essas questões conciliadas, a gente não vai avançar, porque não vai ser só no campo biomédico que a gente vai conseguir responder à tuberculose, e isso já está muito bem posto, né? Outra questão, é preciso que a gente tenha serviços públicos nos territórios que sejam robustos, né? Então, assim, é preciso que a gente tenha uma rede de saúde muito bem alinhada e consolidada, e com profissionais de saúde que sejam capacitados, né, para entender todas as dimensões que a tuberculose traz para a vida das pessoas, né? Então, é preciso que a gente tenha, e hoje todo o tratamento da tuberculose é na atenção primária, né? A porta de entrada é a atenção primária. É preciso que a gente tenha uma atenção primária muito bem estabelecida e robusta, e com bons investimentos e com boa capilaridade nos territórios. E a gente vai ter que enfrentar aí questões e temas que são muito sensíveis hoje, né? Que é a questão dos direitos humanos, né? Então, como é que a gente trabalha as questões de direitos humanos junto à população privada de liberdade? Como é que a gente trabalha a questão de direitos humanos junto às pessoas em situação de rua, né? As populações periféricas, a população indígena no Rio de Janeiro não, mas que os povos originários são bastante afetados pela tuberculose, os migrantes, né? Então, a gente está falando de pessoas que historicamente são excluídas e marginalizadas. Então, é preciso tu conciliar. Para te enfrentar o estigma que está relacionado à tuberculose, é preciso entender que ele não diz respeito só à tuberculose, mas ele diz respeito a uma série de outros processos históricos de exclusão, marginalização e preconceito que acaba estigmatizando populações que estão aí vulnerabilizadas há muito tempo. E essas pesquisas qualitativas do Protec-TB buscam dar voz a pacientes, familiares, gestores e profissionais, né? Qual o papel da escuta ativa nesses processos e o que muda quando as pessoas são de fato ouvidas? É o que você está falando, né? A gente conseguir levar não só a academia, como a gente falou lá, mas ouvir essas pessoas, mas tornar com que isso passe a ser agenda mesmo, agenda política, agenda, e ser realmente acrescido, adicionado, para que seja foco, seja observado, e como você muito bem disse, né, que possa ser de direitos humanos, né? Isso, o cidadão, ele afetado, ou quem está em todo esse aparato, dando suporte, apoio, isso tem que ser incluído dessa forma, porque eu acho que não vai ter outra forma além, né, que sirva como um combustível adicional para que essa agenda ela realmente possa ir à frente ali.
quando a gente pensa especificamente na pesquisa do Protect-TB, eu acho que ela tem essa característica, né, de trazer de fazer escuta de diversos atores sociais que estão implicados na questão da tuberculose, né? Então, como tu mesmo falou, comunidades afetadas, trabalhadores de saúde, gestores, né? Então, ter essa possibilidade de trazer eles como elementos essenciais dentro do projeto e como agentes de construção dessa resposta, né? Acho que uma das coisas que essa escutativa ela traz, que é muito importante, é essa possibilidade da gente construir não só esses espaços de interlocução, mas da gente construir estratégias que sejam mais adequadas culturalmente. E em vários aspectos, especialmente das questões das linguagens, né? Quando tem um pesquisador que ele está mais imbuído em escutar, em ouvir, em trazer essas múltiplas percepções para dentro da sua pesquisa, tu também consegue não só um resultado mais potente, mais fidedigno, mas que dialoguem mais com as demandas comunitárias, né? Com as demandas comunitárias no sentido do que são os desafios postos nos territórios, né? Então, quando tu tem uma pesquisa que ela é construída muito de forma onde as comunidades estão muito apartadas dela, muitas vezes tu tem desafios que são colocados ali no cotidiano que tu não consegue perceber. Quando tem essa pesquisa que é mais alinhada, né, com as demandas comunitárias, tu tem muito mais potência e resultados que podem realmente subsidiar a construção de políticas públicas, né? Um dos desafios que a gente tem no campo da construção de comitês comunitários para acompanhamento de pesquisa é essa questão da translação do conhecimento, né? Então, até quando a gente estava falando das questões de comunicação, né, um dos papéis e uma das missões do Comitê Comunitário do Protect-TB é fazer essa translação de conhecimento. Então, conseguir transformar a linguagem, que é uma linguagem acadêmica, técnica, muitas vezes hermética, né, numa linguagem que seja mais acessível, mais popular e de muito mais fácil compreensão para as populações mais afetadas. A gente sabe que a comunicação, né, ela é um elemento potente, né, não só de transformação social, mas também de manutenção de espaços de poder. Então, quando tu consegue fazer entregas que conseguem ser compreensíveis para as pessoas, tu tá realmente fazendo com que aquele conhecimento, né, ou aquelas informações possam chegar para as pessoas de forma a que elas possam compreender, incorporar e transformar, né? Porque o que a gente vê hoje aí, e a gente pode usar um exemplo bem clássico, né? Ler um artigo científico não é uma coisa fácil. Né? Ele tem uma linguagem que é hermética, que é técnica. Então, como é que a gente pode transformar o resultado de pesquisas científicas, que normalmente têm um formato muito acadêmico e muito distante da população, em algo que seja palatável, compreensível e compacto, mas que não perca a sua essência e possa subsidiar as comunidades nos territórios. E é um pouco isso também o desafio que esse CCAP tem, né? Que esse Comitê Comunitário tem, que é pensar em toda a pluralidade que é esse projeto, porque a gente está falando de territórios que têm características distintas, né? Que têm desafios comuns, mas que têm desafios singulares de cada município, né? Então, de como é que tu consegue pensar nisso, do que é comum, do que é específico e construir estratégias que contemplem toda essa diversidade. Não é só traduzir, né, a questão técnica, científica para essas comunidades, mas como traduzir a linguagem da comunidade também para a academia, né? Porque... Claro! Exatamente! são realmente...
Questões muito específicas, né, do cotidiano de cada uma e tem que ter um agente ali para fazer. E isso é fantástico, né? Porque tu pensa que, inclusive, isso torna a pesquisa muito... Por isso que eu falei da potência, né? Porque um pesquisador que consegue entrevistar uma pessoa da comunidade de uma forma mais fluida, com uma linguagem muito mais acessível, né? E compreensível, certamente ele vai ter uma entrevista muito mais produtiva. Né? Consegue extrair até muito mais informação, né? Exato. Batendo então, um papo essa proximidade, essa sinergia, ela traz uma outra cadência para a pesquisa. Né? Eu brinco que é uma pesquisa feita na cadência do samba carioca, né? em que a gente está juntando né? Toda essa linguagem bem popular, bem realmente à vontade, porque né, a academia chega, então essa galera, né, mais vulnerabilizada. Toda a formalidade, né, não, que a academia... não, vem um pessoal aí, não, então... Não, e aí você mostra que, não, peraí, é mais singular, é mais, calma, vem cá, a gente troca em miúdos, e aí... E a gente faz isso no cotidiano, né? Sim. A doutora Etel já foi para a reunião do CCAP ali para apresentar a pesquisa e a gente parava, não, a gente não entendeu, volta não, traduz isso pra gente aí. Exato, né? E assim a gente vai construindo coletivamente, né? Claro. E assim, pra gente encerrar, tá muito bom, tô gostando bastante, tá? Eu acho que é isso mesmo. Quais os caminhos que você considera ideais para que projetos como o ProtectTB fortaleçam a participação da sociedade civil e no acompanhamento em pesquisas científicas? Esse é o desafio, né? Porque os comitês comunitários, eles surgem para o acompanhamento de estudos específicos. Então, ele tem um início, um meio e um fim, né? O que a gente procura, sempre que a gente articula um comitê comunitário, é que o comitê comunitário na verdade, conseguir fazer com que as comunidades depois continuem considerando na sua agenda, né, a questão relacionada à importância de uma agenda de pesquisa no Brasil que responda a essas demandas comunitárias. Então, que ela incorpore essa questão da importância da agenda de pesquisa no Brasil para que a gente realmente possa avançar em relação à tuberculose, né? A resposta à tuberculose é uma resposta mais efetiva. Então, assim, a gente tem conseguido e busca o engajamento das comunidades mesmo com essa agenda, né? É óbvio que a gente esbarra numa série de questões. As comunidades hoje, elas têm uma série de desafios no seu cotidiano que muitas vezes conseguir fazer a discussão de uma agenda tão específica é complexo, né? Mas incorporar esse olhar de que é necessário que a gente esteja atento para a agenda de pesquisa no Brasil, né? Que a gente fortaleça e junto à academia que a gente fortaleça a resposta comunitária, né? Então, que a resposta comunitária, a resposta nos territórios, ela precisa ser fortalecida também. Então, tem essas duas aproximações de como as comunidades incorporam essa agenda no seu cotidiano, como as comunidades conseguem construir planos de advocacy a partir das evidências que vêm das pesquisas. Então, assim, dentro do CCAP do ProtectTB, a gente tem a ideia de, ao final do projeto, fazer seminários de divulgação dos resultados da pesquisa para as comunidades onde está acontecendo a pesquisa, né? E a partir disso, que essas lideranças comunitárias consigam ter minimamente alguns planos de advocacy para desenvolver nos seus municípios. Então, uma agenda mínima de acompanhamento comunitário, né? Não mais num estudo específico, mas de como, de fato, essas políticas públicas estão reverberando e acontecendo, né, nos territórios. Então, ter esse olhar atento, esse olhar que consegue fazer uma análise do que está acontecendo, uma análise situacional, assim, né, no seu território. Então, também é subsidiar as lideranças comunitárias para que elas consigam fazer isso. Paralelamente, é preciso que a gente tenha uma incidência política para que a gente tenha agendas de pesquisa que sejam mais alinhadas com as demandas comunitárias, né? Então, como é que a gente incide, inclusive em órgãos em agências de fomento de pesquisa,
para que a gente possa ter linhas de pesquisa que realmente atendam a esses desafios dos territórios, né? Especialmente quando a gente está falando de pesquisas com fomento público, com recurso público. Sim. Né? Pesquisa com recurso público tem que responder aos desafios que as comunidades enfrentam. Né? Eu costumo dizer que pesquisa com recurso público ele não é para enriquecer lattes de pesquisador. Ele é para construir política pública que realmente impacte nos desafios que a tuberculose nos impõe, né? Eu acho que a pesquisa Protect-TB ela é um retrato disso, uma pesquisa que vai poder nos subsidiar né, e alavancar construções de políticas públicas sintonizadas e conectadas com políticas sociais, né? Então, isso é uma questão que é fundamental. E é importante, assim, já que a gente está terminando, a gente pensar assim, pensando no que é hoje e todas as questões que a tuberculose, a resposta à tuberculose suscita, né? Se a gente tem um mundo com menos tuberculose, a gente tem um mundo com mais justiça social. Né? Eu sempre brinco que se a gente avança numa agenda de enfrentamento à tuberculose, a gente também está avançando numa agenda de garantia de direitos. Tá? E isso é uma questão importante, assim. Quando a gente olha, por exemplo, países que têm taxas de tuberculose menores ou eliminadas em eliminação, a gente vê que são países que têm muito menos desigualdade social. Né? E, então, é importante que a gente esteja atento para isso, né? Que um mundo com menos tuberculose é um mundo com mais justiça social. E eu acho que isso é o caminho, esse é o caminho, né? Por isso que a resposta, ela é uma resposta tão complexa, tão desafiante e que tem que ser construída a partir de políticas intersetoriais. Carla, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento, tanta sensibilidade e experiência mesmo nessa vivência, né? Desafios. A vida é feita de desafio, né? Esse projeto ele realmente vai ter muitos desafios, mas assim, eu fico sempre muito otimista, né? Cada vez que eu venho aqui e conheço pessoas que falam com esse otimismo, né? Nesse sentido de que, olha, vamos vencer, vamos conseguir, mas com muito desafio, muito suor. E eu acho que é isso. Galera, gostou? Segue a gente lá nas redes sociais, curte, compartilha bastante esse conteúdo, tá? A gente tá nas redes sociais no YouTube, no Instagram, no YouTube da Rede TB TV, no Instagram a gente tá no ProtectTB_RJ e @RedeTB Oficial, tá? Então a gente vai estar sempre aqui trazendo nos próximos episódios uma conversa sobre esse cuidado, políticas públicas, né? Nesse enfrentamento e acompanhamento junto com a sociedade civil, tá? Então, como a gente falou aqui, desafios, mas a gente precisa ser otimista nesse combate, nesse enfrentamento. Carla, obrigado mais uma vez. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que os desafios estão aí, né? Os desafios estão postos. O que a gente busca com os projetos, e eu acho que o que o Protect-TB busca, assim, essa pesquisa em específico, é pensar caminhos efetivos para a gente avançar, né, em relação à resposta à tuberculose. Então, realmente colocar e evidenciar o quanto essa proximidade ou essa intersecção entre políticas sociais e políticas de saúde, né, elas podem realmente impactar nos desfechos das pessoas, né? Pensando que saúde não é ausência de doença, né, gente? A saúde é estado de bem-estar social. Nesse sentido, é verdade. O projeto Protect-TB tem muito a colaborar. É verdade. Gravou? @ProtectTB_RJ, Rede TB Oficial. Vai lá, curte, compartilha, segue a gente lá para não perder os próximos episódios. Beleza, gente? Tchau, tchau!